Os irmãos podem se colocar em pé, nós vamos fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. E em pé nós ficamos pela solenidade que há em abrir o texto da Sagrada Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, o texto que nós acabamos de ler no início de nossa liturgia. Isaías capítulo 9, mas eu quero começar a minha leitura um pouco antes para nossa compreensão, que é do capítulo 8, versículo 19 em diante, que diz assim a santa palavra do Senhor nosso Deus. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra, e eis aí angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Que Deus nos abençoe. A igreja pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, nós temos vivido dias que têm trazido grandes questionamentos para o mundo todo. O mundo tem contemplado como, num curto espaço de tempo, o orgulho humano ele tem se quebrado como um graveto. A ciência histórica, a sociologia, muitas vezes há a preocupação de apresentar como que o orgulho humano ao longo dos últimos 500 anos, ele sofreu várias e várias investidas. Mas nós nessa geração temos visto que a coisa de um ano para cá foi célere. Nós não precisamos de 500 anos para ver como que o homem ele é instável e ele precisa de esperança. Aquilo em que ele se agarrava, que ele se detinha, é fugaz. Se nós sairmos à rua e conversarmos com pessoas, se nós numa reunião de família perguntarmos quais são as perspectivas das pessoas, nós ficamos horrorizados, porque há aqueles que dizem, eu devotei 25 anos da minha vida para uma carreira acadêmica promissora, desde o ensino
básico até ao pós-doutorado, voltei para o Brasil, mas agora eu tenho um diploma e o mundo está quebrado. Não há oportunidade para mim, o mundo está dessa forma. Há outros que reclamam, eu ouço isso nos atendimentos pastorais semanalmente, homens dizendo: pastor, eu a vida toda me preocupei com a minha velhice e com o cuidado da minha família, eu empreguei diligência para um sustento na minha aposentadoria, para deixar algo para os meus filhos, mas olha o mundo. O que é o mundo? O que eu deixo? Como que será empregado isso? E qual a mentalidade do mundo a respeito de socorro? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é a nossa referência única para viver dias como estes. Não há outro escrito senão a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor nós encontramos um texto como esse, que é o livro do profeta Isaías, escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento do nosso bendito Salvador Jesus Cristo, num contexto em que os homens estavam perguntando coisas que nós perguntamos hoje: o que é a vida, de que valeu viver, de que valeu acumular, de que valeu o estudo, de que valeu o negócio, de que valeu, os homens perguntavam. Em especial, dentro do contexto de Israel, as pessoas perguntavam: onde está o Deus de Israel em tudo isso? E Isaías nos ensina algo especial, que Deus está assentado num alto e sublime trono. Um alto e sublime trono. Homens podem derrubar governos de homens. Partidos políticos são invenções humanas. Eleições faz com que homens concorram e devotem confiança em outros homens, mas o alto e sublime trono do Senhor é inabalável. Não há quem consiga alçar um pensamento contra esse trono que foi estabelecido, e Deus levanta um homem chamado Isaías para trazer uma mensagem para um mundo em crise. E esse é o tema da minha mensagem esta noite: a mensagem de Deus para um mundo em crise. Que mensagem que você tem feito o seu coração mergulhar, repousar, e isso redunda em você descanso no seu travesseiro? Na calada da noite, quando você perde o sono porque uma preocupação vem, algo te assalta, a informação de um chefe, a prospecção de um cliente que não deu certo, tudo isso, eu quero convidar você a meditar em Isaías, porque ele nos ensina que Deus está atuando no mundo, julgando o homem ímpio. O pecador não ficará impune, Deus há de julgar o pecador. Por mais que ele se arrogue no seu ego, Deus está no alto e sublime trono. E mesmo os poderosos, nos dias de Isaías, o poder do mundo estava com o Império Assírio. Governava a partir da região do atual Iraque e norte da Síria, por todo o mundo do antigo Oriente Próximo, e eles marcharam contra o povo de Israel, e Isaías disse: isso também é vontade de Deus, Deus há de provar o seu povo através disso. Mas o povo perguntava: a quem nós recorreremos? Nós vamos buscar refúgio nos egípcios? Se nós fizermos aliança com os egípcios, nós vamos suscitar ainda mais ira nos assírios. Se nós fizermos aliança com os assírios, quanto tempo há de durar esta aliança? E os egípcios então subirão contra nós. Em quem nós vamos confiar? E foi nesse período de Isaías que o rei Acás entrou no santo templo, tomou dos utensílios e deu para a Síria como garantia de socorro. Os utensílios que outrora foram consagrados no templo de Salomão foram dados como penhor e resgate para o império ímpio
impuro, que Deus já tinha decretado juízo sobre eles. E Isaías disse: o que vocês fizeram é um desatino, porque vocês tomaram das coisas santas e deram ao reino ímpio, que o Senhor também há de punir. E a pergunta é: a quem recorreremos? Por isso, Isaías capítulo 8, verso 19, Isaías dá um brado, e esse brado, ele vem de encontro ao clamor extremo, porque quando as pessoas perguntam para um homem ou para outro e não encontram respostas, elas então apelam para o mistério, elas apelam para o místico, e no místico não há confiança. Isaías diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam, ou seja, que tagarelam. A palavra significa isso, aqueles que falam sem confiança, mas eles estão lá falando em nome dos mortos, justamente para cativar vocês. Isaías diz: eles murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Meus irmãos, a quem nós estamos consultando nesses dias que as pessoas estão correndo para lá e para cá? A quem? Nós vivemos num país que até mesmo o clima, as pessoas apelam para o que as crendices populares dizem. Quem trabalha na área de estimar o clima do amanhã, consulta alguns institutos que lá no meio tem uma pessoa que exerce a sua pagelância para falar vai chover ou não. Basta você pesquisar isso. Isso está envolvido, está no Brasil de uma forma visceral. Pastor, isso é possível? É. Eu sei que eu estou falando com pessoas letradas, com gente da USP, com gente que está no meio acadêmico. Quando você vê como que o brasileiro, ele dá atenção, ele vai falar sobre o tempo, ele apela para isso. Quando ele vai falar sobre dinheiro, ele ouve alguém que também consulta outra pessoa lá. E Isaías fala: acaso não consultará o povo ao seu Deus? Aqui é uma pergunta: como tem sido a nossa vida prática de consultar ao Senhor? Deus tem respostas para o nosso hoje, meus irmãos. Nesse mundo de crise, a nossa confiança está no Deus que está sentado no alto e sublime trono. Isaías diz: a favor dos vivos se consultarão os mortos. E no verso 20 ele dá um brado: à lei e ao testemunho. O povo de Deus tem a Bíblia Sagrada, tem a palavra de Deus. Olhe vocês todos aqui para mim, há algo maravilhoso em ler a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você aprende do que Deus fez na história, você aprende que aquilo que Deus prometeu desde a antiguidade, Ele já cumpriu, está cumprindo e cumprirá. Certa vez, uma senhora procurou um ministro, dizendo: eu tenho dificuldade com esse negócio de ler a Bíblia, eu tenho muita dificuldade, porque eu leio, e depois eu nem me lembro do texto direito. Ele disse: continue lendo. E ela voltou ao gabinete pastoral dizendo: pastor, eu ainda continuo com dificuldades. Ele disse para ela algo interessante. Era uma igreja simples numa zona rural. Ele disse: dona Maria, o que a senhora comeu na terça-feira da semana passada no café da tarde? Ela disse: eu não lembro, pastor. Ele falou: é assim a nossa vida devocional. Você lê a Escritura e talvez você não se lembre do endereço, do capítulo, versículo que você leu, mas é como alimento. Isso adentrou no teu organismo, fez digestão e está na sua corrente sanguínea, isso está exercendo uma influência no seu organismo, te traz vida. Assim a palavra de Deus. Por isso que Davi disse no Salmo 119, se não fosse a tua lei, eu há muito teria perecido. Meus irmãos, nós, povo de Deus, devemos recorrer à palavra, é o que Isaías está dizendo. Quem recorre à palavra de Deus num mundo em crise? Somente quem recorre à palavra de Deus lê algo maravilhoso como nós temos aqui. A Assíria, ela passou pelo território do norte, ela agraçou com aquela região,
porque aquele povo havia confiado nas alianças com povos ímpios, e então veio o juízo de Deus sobre eles. Mas Deus fez isso para corrigir o seu povo e aquela região. Mas uma promessa de Deus de resgate e redenção do seu povo foi dada, e ela está aqui no versículo 1 do capítulo 9. Mas para a terra que estava como aflita. Você conhece alguma terra que está aflita hoje? Você conhece algum país que está aflito hoje? Você conhece algum estado desse país que está clamando com aflição hoje? Você conhece um povo que hoje chora porque está aflito, e nesta aflição, homens também tomam ocasião para fazer mais propostas e mais promessas? Você conhece um povo assim? Eu também. Nós temos um papel com esse povo, e a nossa responsabilidade é essa, de o que a lei e o testemunho impregna na nossa alma, no nosso coração, nós emitimos para esse povo. E qual é essa mensagem? Isaías entrega: não continuará a obscuridade. Por que não? Porque Deus, versículo 1, nos primeiros tempos, tornou desprezível essa terra, Zebulon e a terra de Naftali. Isaías está dizendo: Deus julgou essa terra que outrora havia confiado em outros homens, mas nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olhe que ele conjuga no futuro: Deus tornará glorioso o caminho do mar. E aqui é o único momento que o profeta, ele cita esta região da Galileia, e chama Galileia dos gentios. Todos os povos que não faziam parte da seiva hebreia, ou que miscuíam, eram gentios. Os assírios, que lá ocuparam esse território, os gregos, os romanos, os árabes, eram gentios. E isso virou uma alcunha. A Galileia é dos gentios, ela não é legitimamente do povo de Deus. Mas esses gentios que estavam ali, a Bíblia também nos diz que eles também sofriam naquele espaço. E quando nós lemos esse texto, de que o caminho do mar teria um futuro glorioso, nós nos lembramos de um outro texto. O versículo 2 nos diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. No contexto de Isaías, a sombra da morte era aquela ameaça que o império assírio e a Síria fazia para a região da Galileia, de: olha, nós vamos entrar aí, hein? As ameaças, elas são sombrias. Nós vamos adentrar aí, hein? Se não pagar o tributo, nós vamos adentrar aí. E aí pagava o tributo, eles diziam: mesmo pagando o tributo, o valor é ínfimo ao que nós queremos agora, nós vamos invadir, hein? Você já viveu sob ameaça? Não é uma sombra? Você já viveu com algo obscuro? Não é terrível? As incertezas, elas nos estrangulam de dentro para fora. E esse povo vivia assim. Mas Deus então usa o profeta Isaías apontando a esperança. E essa esperança, ele usa o termo últimos, nos últimos tempos, nos últimos dias. Que tempo é esse? Quando nós lemos: o povo que andava em trevas viu grande luz. Nos conecta ao texto de Mateus capítulo 4. Olha aqui para mim, todos vocês, que coisa maravilhosa. Jesus veio da parte de Deus, foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, quando eles ainda moravam na região da Galileia. E então o Senhor Deus usou a José
em sonho, dizendo para ele não temer, porque ele fazia parte daquela missão. Era a responsabilidade do pai de tomar a criança e levar até o templo, levar até o convívio de outros mestres da lei e circuncidar o filho e dar o nome ao filho. E quem deu o nome? José. E o anjo disse: você vai pôr o nome nele. Talvez José já viesse pensando em algum nome. E o anjo diz: o nome é Jesus, que significa Yahvé é a salvação, Deus é a única salvação. E você vai colocar esse nome, Mateus 1, 21, está escrito: porque ele libertará o seu povo dos seus pecados. E ao nascer a criança, ela nasceu onde? Na Galileia? Em Belém da Judeia, para que se cumprisse a profecia por intermédio do profeta. E nascendo Jesus em Belém da Judeia, foi por divina advertência José, imbuído da missão de levar a família para o Egito até que morresse Herodes. E após a morte de Herodes, nós pensamos, por que eles não mudaram para Jerusalém, que era a capital, onde o culto a Deus, as pessoas afluíam para Jerusalém? Mas, por divina advertência, eles voltam para a Galileia dos gentios e vão morar em Nazaré. O seu nome é Nazareno porque ele cresce em Nazaré. Mas Mateus capítulo 4 nos diz que quando Jesus começou o seu ministério, ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum. Imagine só isso, como se fosse nos dias de hoje. Para uma mudança, e aí a vizinhança fala: que família é essa? Eles vêm de Nazaré. Ah, eles vêm de Nazaré. São os novos moradores aqui de Cafarnaum. Poxa vida, vamos dar boas-vindas para eles. Vem aí um pessoal que é de Nazaré da Galileia, mas no céu, o Senhor Deus e os santos anjos estão olhando e fazendo uma festa, porque o que eles estão vendo ali é o cumprimento do intento eterno de Deus. Não é apenas uma família mudando, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, fazendo cumprir a promessa que há 700 anos fora dita. O povo que andava em trevas viu grande luz. Jesus foi morar justamente no ambiente onde o povo havia sido graçado por violência, por sofrimento, por notícias nocivas, estrangulados por desespero. Essa noite quero dizer para você o seguinte: por isso que Jesus é o único, porque Ele, desde o seu nascimento, prova que o seu negócio é morar e fazer habitação, é ficar em ambientes onde o mundo diz está em crise e não dá mais jeito. Jesus veio para precisamente manifestar isso. Por isso, nós temos aqui um texto em Isaías singular, que nos diz: a palavra de Deus conjuga os sofrimentos do mundo como passageiros. E por que isso? Veja só, versículo 6, porque um menino nos nasceu. É uma profecia dita 700 anos antes do nascimento, mas conjuga como se já tivesse acontecido, porque a palavra de Deus é eterna. Observe bem, há uma pessoa nascida neste mundo em quem nós podemos recorrer, e o seu nome é Jesus. A pergunta que quem sofre faz quando busca ajuda: essa pessoa entende da minha vida? Essa pessoa estudou da minha dor, do meu sofrimento? Se está com dor de cabeça, você vai ao neuro e pergunta qual a especialidade dele, além de ser neuro, porque a dor é tanta. E quando você ora, isso também aflora, e essa pergunta vem porque nós precisamos de resposta. Essa pessoa que ouve a minha oração, quem é ela? É essa pessoa que Isaías diz: um menino nos nasceu. Desde menino, ele experimentou o que é essa vida que nós temos, esse mundo que é nosso. Há uma pessoa nascida entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é ele? Há um nome que faz sentido com tudo que nós necessitamos. Olha só: porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Muitos de nós têm dificuldade com essa frase quando há uma discussão no trabalho sobre política, não é? Se numa discussão de em quem você confia, você falar isso aqui, o pessoal vai falar assim, fanático. Essa frase não cabe na discussão aqui sobre cultura e política, mas ela é altamente aplicável para os nossos dias. Em quem confiar? Em Jesus, porque Ele é o único que Deus disse, ouça Ele. Esse é meu filho amado. O governo está sobre os seus ombros. O governo do mundo, o governo que nos traz socorro bem presente, está nesta pessoa. O governo está sobre ele. Há um nome que faz sentido com tudo o que nós necessitamos. E veja só que o texto nos diz: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não é maravilhoso, vírgula, conselheiro. É Maravilhoso Conselheiro. É um nome composto. O nome dele é Maravilhoso Conselheiro. A menção hebraica aqui quer dizer o seguinte: o seu conselho é sobrenatural, é inexplicável, é penetrante, transcende a capacidade humana de fazer sinapses com as palavras que outros homens dizem. Talvez pessoas dizem, eu não consigo entender o que o intelectual de hoje diz sobre como viver. Eu não consigo entender o que a pessoa quer me aconselhar, quer me dizer, mas esse conselho que é sobrenatural, que vem somente da parte de Deus em Cristo, invade o nosso ser, nos guarda com esperança e num mundo em crise nos faz dizer, tudo vai ficar bem, porque Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Na prática, como que é isso? Eu me lembro que há 18 anos atrás, quando eu comecei meu ministério pastoral, eu comecei uma classe em Campinas para que as pessoas tivessem acesso à história de Jesus. E ali chegou uma senhora que ela não tinha contato algum com religião alguma e nunca tinha tido uma Bíblia. E nós demos uma Bíblia para ela e ela sábado após sábado frequentava esse ambiente. E aconteceu que com a caminhada dava para ver o ardor com que ela recebia a palavra e a amizade com que ela transmitia quando falava, eu falei com Deus, eu orei, eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando pelos meus filhos. Num dia em especial, chegou uma notícia de uma amiga dela, olha, ela está muito aflita porque o seu esposo está acometido de uma enfermidade, e os médicos estão desenganando e não há quem traga consolo para ela, e eu tenho medo dela deixar de vir à igreja para aprender a palavra do Senhor Deus. E a notícia que nós não queríamos ouvir chegou num sábado pela manhã, de que o marido dela havia falecido, e me deram o endereço do velório, e lá eu fui, e no caminho eu fui pensando, o que dizer para uma pessoa que é nova na fé, sobre a partida de um ente querido? Como consolar uma pessoa dessa? E enquanto eu esboçava, desci do carro e fui em direção a ela, ela veio a mim e disse, pastor Davi, está tudo bem. Estava terrível, quando o médico me deu a notícia, eu ia me descabelar, mas aí eu lembrei do que eu aprendi, de que Jesus, Ele é enviado de Deus, e faz sentido Jesus na vida. Jesus não é etéreo, não é mistério, Jesus é para hoje, para agora, para o meu aqui. E eu então disse, Senhor, faça algo em mim, porque eu não estou entendendo disso, não nasci para isso. E estranhamente, foi a palavra que ela usou, estranhamente, eu fui invadida por uma paz inexplicável, e um conforto, que eu estou agora abraçando os meus familiares, dizendo, está tudo bem, está tudo bem. E quando as pessoas dizem, mas e aquele desespero? Eu digo, não sei, está tudo bem, porque Ele é maravilhoso conselheiro, é um conselho sobrenatural. Meus irmãos, o que nós precisamos nesses dias, é experimentar isso,
Nós já ouvimos os homens falarem demais. Nós estamos cansados das notícias. Nós já estamos cansados dos desesperos. Nós precisamos provar Deus na vida. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você pode pensar, mas como que eu alcanço isso? Não está em você isso, está no Senhor Deus. Por isso que Ele te trouxe a esse recinto. Porque o texto sagrado nos diz, no versículo 7, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Seu coração está queimando de desejo de receber isso? Isso é obra do Espírito Santo no teu coração. Essa noite você pode receber tudo isso, porque Deus já está trabalhando em teu coração. O zelo do Senhor fará você conhecer quem se assenta no alto e sublime trono, quem é o conselheiro sobrenatural e que tem poder para te salvar. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu convido você nessa noite a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a meditar nisso, o quanto Deus é veraz na sua palavra. Tudo quanto Ele prometeu desde a eternidade, Ele cumpriu e Ele cumpre. E nesses dias de um mundo em crise, Ele deseja provar da fidelidade dEle na sua vida. Essa noite você pode fazer uma oração simples do tipo: Senhor, prove para mim tudo isso que está na Tua palavra. Esse conselheiro maravilhoso que conforta, que consola, que orienta, eu preciso dele em mim. Senhor, dá-me paz. Senhor, dá-me compreensão de que a vida é eterna contigo. E eu saio dessa confusão do hoje. Jesus pode fazer isso na sua vida hoje, amanhã e depois e sempre. De cabeça curva e de olhos fechados, faça a sua oração, entregando os cuidados da sua vida ao Deus que está no alto e sublime trono e que enviou o seu Filho, que é tudo isso no nosso coração. Amado Deus e Pai, graças te damos por este momento, porque a Tua palavra é verdade, e a Tua palavra alcança o mais profundo do nosso ser. Nós precisamos do maravilhoso conselheiro, nós precisamos do Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele cujo governo é para sempre, para sempre, para sempre. Tudo passará, inclusive a pandemia e as crises deste mundo, mas a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração. A alegria do Senhor, o gozo eterno, que nós não obtemos na comida, na bebida e nas relações humanas, isso durará para sempre, de acordo com a Tua vontade, pelo dom salvífico em Cristo Jesus. Senhor, opera esse milagre na vida do Teu povo essa noite, que nós recorramos à Tua palavra para encher o nosso coração de esperança num mundo em crise, em nome de Jesus, em nome de Jesus.